Opa! E aí, pessoal? Tudo beleza por aí? Eu espero e desejo que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês aí nesse momento que nós estamos passando aí, né? Todo o Brasil com esse problema, né? Mundial aí, né? Que todos já sabem. Não vou me ater aqui aos detalhes disso. Qualquer coisa depois a gente faz um outro videozinho explicando melhor sobre, né? Mas, assim, de conteúdo para nós aqui no setor a gente não tem muito o que falar sobre, mas a gente pode fazer aí qualquer coisa se vocês quiserem, ou algo assim, a gente pode, como aqui a parte é totalmente de reinos que a gente vê com vocês aqui, a gente pode depois falar alguma coisa sobre aí também o assunto do vírus aí que tem acometido aí várias pessoas aí pelo mundo aí, ok? Retomando aqui a ideia com vocês, que a gente já vem fazendo com vocês aí esse estudo, essa análise desde início aí de fevereiro, né? A gente propõe aí para o segundo ano, principalmente nessa parte do setor AI, a questão dos grupos de seres vivos que existem e que permitem que a gente identifique eles, estude eles e saiba das nuances de cada um dos seres vivos aí que a gente tem no nosso mundo aí, né? Então aqui no setor A, relembrando com vocês aí, a gente tem a questão da taxonomia, que foi a primeira coisa que a gente estudou, sobre a questão da classificação biológica dos seres vivos, e depois a gente veio fazendo aí, ao longo das aulas sucessivas, a questão da análise dos filos, dentro de um grupo maior que é o reino animal, né? Estão lembrados disso? Beleza, lembraram sim, né? Então a gente está fazendo aqui no setor A, nesse exato momento, o estudo do reino animal. Já passamos aí pelo filo dos poríferos, passamos pelo filo dos quinidários, pelo filo dos plateumintos, pelo filo dos nemateumintos, né? E o último que a gente falou assim de uma forma mais ampla e melhor explicado foi o filo dos anelídeos, que até então eu tinha comentado com vocês em sala de aula que o nosso laboratório Maker seria baseado no estudo da morfologia externa e interna da minhoca, né? Quando passar todo isso que a gente vem vivendo aí, a gente vai voltar aí às nossas aulas normais aí, né? E a gente planeja aí para a gente poder fazer essa aula com vocês aí, ok? Então, retomando o assunto, a gente está então nas aulas de 8 a 10, correto? Na hora que você abrir a sua apostila, na hora que você abrir o livro-texto, você vai ter que olhar aí a parte que fala sobre anelídeos e moluscos, tá? Anelídeo a gente já falou, né? É só você lembrar lá das classes que nós temos, né? A classe oligoqueta, poliqueta e aqueta, com os representantes mais clássicos aí, da oligoqueta minhoca, do poliqueto nereis e da aqueta, o irudinéios, a sanguessuga, correto? Na segunda-feira passada, nós começamos a falar aí, já falamos bastante coisa sobre moluscos. A gente fez até uma anotaçãozinha no quadro aí sobre algumas particularidades de molusco. Então eu vou pegar daqui, correto? Que aí vai ser o final da aula 9, não fala aqui, né, mas a gente faz esse movimento, que seria da aula 9 para a aula 10. E a gente encerra essas 3 aulas propostas aí, nesse sentido aqui, né, virtualmente falando, né? Qualquer dúvida também, vocês podem entrar comigo aí, entrar em contato comigo através do WhatsApp aí, né? Vamos utilizar dessa possibilidade de aproximação, nesse caso aí virtualmente, né? Detalhe, vamos fazer o isolamento social aí para a gente mandar esse agente patogênico aí para longe, beleza, gente? Vamos ficar dentro de casa mesmo, sério mesmo. Que seria, no caso então aí, a questão dos moluscos, correto? Juntamente com esse áudiozinho aqui, áudio não, né? Vídeo. Olha que interessante, né? Comentei em uma outra videoaula aqui que nem foto direito eu consigo tirar. E estou gravando um videozinho aqui, né? Então quer dizer que a, a necessidade nessa hora aqui de aproximação de você com vocês, nem que seja pelo lado virtual, falou mais alto, correto? Então isso aí, depois se vocês tiverem alguma sugestão para a gente poder melhorar cada vez mais os vídeos aí, vocês falam para a gente aí que a gente tenta adequar aqui. Né? Tá sendo a primeira oportunidade que eu tenho aí de
ter esse acesso dessa recurso didático aí, está sendo com vocês aí do colégio, correto? Bom, junto com esse vídeo, né, eu devaguei pra caramba aí, né? Junto com esse vídeo, eu vou estar mandando para vocês também um arquivo PowerPoint com aquilo que eu vou estar explicando para vocês. Como vocês já sabem, eu sempre falo um pouquinho mais, correto? Então, nesse PowerPoint vai ter aquilo que eu vou estar comentando com vocês, vai ter nele aí, correto? Bom, molusco então, se a gente for pegar em questão de quantidade de seres vivos, é o segundo maior filo do reino animal, correto? Então, ó, primeiro filo vai ser a próxima aula, que vai ser, né, sobre artrópodes, que é onde você vai encontrar a maior biodiversidade, então onde você tem o maior número de espécies, e o segundo, literalmente, são os moluscos, correto? Uma diversidade muito grande, de formas, de cores, né? Você vai encontrar moluscos aí em quase todos os ecossistemas que a gente tem no ambiente, então eles invadiram basicamente todos os ambientes que a gente tem, terrestre, aquático, né? Aí você tem animais que são predadores, aí você vai lembrar do polvo, por exemplo, da lula. Você tem alguns animais herbívoros, por exemplo, o caracol, né? Você tem parasitas, né? Alguns tipos de moluscos aí aquáticos, você também tem essa questão de ser parasitas, filtradores, no caso das conchas, das ostras, né? Que pegam o alimento filtrando os nutrientes diretamente da água, e nesse caso aqui da água marinha, do mar, né? Animais sésseis fixos ao substrato e assim por diante. Então a gente tem uma diversidade muito grande dos moluscos nesse sentido, tá? Aquelas características que eu escrevi no quadro, repetindo com vocês, ó, características básicas que sempre aparecem nas classificações, né? Eles são animais triblásticos, né? O que é triblástico? Lembra comigo aí, ó. São indivíduos que têm ectoderme, endoderme e mesoderme, correto? São celomados. Aí, o que eu comentei com vocês, geralmente quando uma característica aparece em um grupo, apareceu lá em anelídeo, então quer dizer que ela vai continuar no próximo grupo. Então, se eu falo que anelídeo é celomado, então o próximo grupo aí, que no caso é moluscos, também são celomados. Continuam animais protostômicos, tá? Ou seja, o blastóporo, que é aquele orifício lá daquela estrutura embriológica chamada de gástrula, dá origem primeiramente à boca do animal. Tá? Aí pegando agora um critério mais próprio de molusco, pegando o nome deles. O nome deles sugere o quê? Molusco, vem de moles, então quer dizer que o corpo mole, apesar deles já terem uma estrutura protetora, que aí você vai lembrar comigo que é a concha, tá? Quando não é a concha, falei para vocês também, seria aquelas placas, no caso vai aparecer reduzida em um dos grupos aí, e em outro grupo ela aparece com uma sequência de 8 placazinhas, que é lá no Keaton, tá? Bom, o corpo deles, a simetria externa, na realidade, a simetria deles, ela é chamada bilateral, lembrem comigo, que é aquela simetria que você consegue estabelecer posições no corpo do animal, estabelecendo parte inferior, parte posterior, parte ventral, parte dorsal, tá? Aí com essa simetria você consegue estabelecer pontos e aonde você vai localizar os órgãos dos animais. Do animal em específico, né? Mas quando eu pego a morfologia externa, eu posso criar uma morfologia padrão para o molusco. E geralmente a gente usa o caracol para fazer essa descrição, tá? Ali você vai ter a divisão corporal dos moluscos da seguinte forma: eu vou ter uma parte que é a cabeça, é nessa cabeça que eu vou encontrar as estruturas sensoriais. No caso de caracol, eu vou ter duas bolotinhas, só se você lembrar do Gary lá do Bob Esponja, que é onde lá no Gary aparece um olhozinho, né? Lembra comigo, aquilo lá não é olho de verdade no molusco em si. Aquilo lá são ocelos, tá? Naqueles tem um tentáculozinho, tem aquela bolinha, aí no desenho do Bob Esponja é um olhinho, mas no animal verdadeiro aquilo é um ocelo, que vai ser o quê? Uma estrutura fotofóbica, geralmente, tá? Porém, eu posso encontrar nessa parte, em alguns animais, aí vocês vão perceber que toda vez que fala alguma coisa, você vai ter o grupo dos cefalópodes como uma